Hello everyone! Welcome! Sejam muito bem-vindos. I am Teacher Julia, sou a Teacher Julia e vou explicar a vocês sobre o nosso tema de hoje, ok? Bom, nosso tema de hoje é Reported Speech, discurso indireto, ok? Temos o discurso direto, Direct Speech, and Reported Speech, ok? Nós vamos ver como passar as frases do discurso direto, ou seja, por exemplo, em uma situação de diálogo, né? A pessoa fala de uma forma, mas quando você vai repassar essa informação para outra pessoa, que provavelmente não estava presente, você vai reportar, você vai colocar essa mesma frase de uma forma diferente, ok? Então, vamos observar aí como funcionam essas tense changes, ok? Ou seja, mudanças de tempo verbal. Por exemplo, logo aqui no Direct Speech, Present Simple, no presente simples, ok? Nós temos aí, she always wears a coat. Alguém disse, she always wears a coat. Ela sempre veste um casaco. Quando nós vamos reportar essa fala, quando nós vamos transformar esse discurso direto em indireto, nós vamos dizer que, imaginando que quem disse essa fala, she always wears a coat, foi um homem, então, he said, ele disse, ok? Ele disse que, aí no caso o que é opcional, ele disse que, he said that, she always wore a coat. Então, ele disse que ela sempre vestia um casaco, ok? Ou ele disse que ela sempre vestiu um casaco, ok? Então, nós vamos aí mudar o verbo. Aqui no present simple, she always wears. Ela sempre usa um casaco. Então, nesse sentido, nesse contexto, quando nós passamos esse verbo wear, que é o verbo vestir, vai passar para o passado. Então, porque ele disse que ela sempre usava ou ela sempre usou um casaco, ok? Então, he said that she always wore a coat. Wore é o verbo wear no passado, ok? Ele é um verbo irregular. Vindo aqui para o present continuous, o presente contínuo, ou seja, uma ação que está acontecendo neste momento, I'm looking for my keys. Eu estou procurando as minhas chaves. I'm looking for my keys. Quando nós falamos isso, e outra pessoa vai dizer o que eu disse para outro, nós vamos trocar o present por past. Vai continuar continuous, ok? Vai seguir sendo o verbo contínuo, ou seja, eu estava procurando pelas minhas chaves. Então, she said, ela disse que... Então, imagina aí, você, meu aluno, minha aluna, dizendo que eu disse. Então, she said that she was looking for the keys. A professora, ela disse que ela estava procurando. Estava procurando, ok? She said that she was looking for the keys. Será que eu ainda estou procurando? A gente não sabe, mas eu estava no momento que eu falei, ok? Então, por isso, quando a gente reporta, a gente põe o verbo no passado. Porque eu estava, não sei, a pessoa não sabe se eu ainda estou, ok? Então, como ele está dizendo, repetindo, né, a minha fala, aí sim, she said that. Ela disse que, e o que a pessoa disse, só que alterando o verbo. Já aqui no present perfect, she has written 3 letters for her friend. Então, ela escreveu 3 cartas para o amigo, ok? Aqui nesse caso do present perfect, é um verb tense, é um tempo verbal que no português se traduz como passado simples, né, também. Mas
ele indica uma ação que aconteceu recentemente, o que ainda afeta o presente. Então, por isso, she has written 3 letters for her friend. Ela escreveu 3 cartas para o amigo dela. E esse escreveu foi recentemente, ela tem escrito, né? Só que aqui ele vai passar para o past perfect, ok? Então, he said that she had written 3 letters for her friend. Ele disse que ela tinha escrito. Aqui no presente, ó, ela tem escrito, ok? Ela tem escrito 3 cartas para o amigo dela. E aqui no past perfect, ele disse que ela tinha escrito, ok? Ela tinha escrito. Não sabemos se é algo que ainda está acontecendo, se ela ainda está escrevendo outra, yes? Então, por isso a gente põe no passado. Continuando aqui, nós tínhamos visto lá na primeira linha como passar do presente para o passado, né? Como passar do discurso direto para o indireto do presente. Então, quando a frase está no presente, ela vai passar para o passado quando nós reportamos, quando fazemos essa alteração. Vamos contar a fofoca para alguém, né? Então, aqui agora nós vamos ver como passar do past simple para reported speech. Ou seja, aqui eu disse, my friend gave me a bar of chocolate. Meu amigo ou minha amiga me deu uma barra de chocolate. Eu disse isso. Agora, você aí do outro lado vai contar para alguém que eu disse isso. Então, como a gente vai fazer? Você vai colocar essa frase no past perfect. Yes? Então, he said that his friend, ou no caso, her friend, porque seria eu falando. Então, ele disse, ou ela disse que a amiga dela, ou o amigo dela, tinha dado uma barra de chocolate. Ok? Então, he said that his friend had given him a bar of chocolate. Had given, porque é como o past perfect é formado, ok? Da mesma maneira que aqui em cima, né? Present perfect, past perfect. Do past simple, ele também vai para o past perfect. Yes? Em seguida, vamos ver um pouquinho sobre os verbos modais, ok? Sobre os modal verbs. Por quê? Eles também possuem alterações quando nós vamos passar do discurso direto para o indireto. Ou seja, vamos imaginar aqui que alguém disse, I will finish my report in 2 days. Vou terminar o meu relatório em 2 dias. I will finish my report in 2 days. Nós vamos trocar para would. Por quê? Will estabelece que é algo que está planejado, né? A pessoa planeja terminar o relatório em 2 dias. Aqui, quando nós vamos contar isso para outra pessoa, nós não vamos dar a certeza, porque pode ser que isso mude. Então, he said that he would finish his report in 2 days. Ele disse que ele terminaria o relatório em 2 dias. Agora, a pessoa não vai garantir o resultado se não é nem sobre ela que ela está se referindo, né? Então, would, uma possibilidade, ok? Aqui embaixo temos o can. I can speak English. Nós usamos, nesse caso, can para falar sobre uma habilidade. Então, I can speak English. Eu consigo falar inglês. Quando vamos reportar, could. Ela disse que ela podia falar inglês, ok? So, she said that she could speak English. May. I may invite them to dinner. Eu provavelmente, ou eu devo convidá-los para o jantar. Nesse caso, nós vamos passar para o might. Percebam que em todos esses itens da nossa lista, nós sempre estamos passando um tempo para o passado, né? Um tempo para o passado, um tempo para a probabilidade anterior. Então, aqui no may é a mesma coisa. O passado de may é
might. Então, I may invite them to dinner. Eu devo convidá-los para o jantar. E aqui no reported speech, she said that she might invite them to dinner. Ela disse que ela convidaria, que ela talvez convidaria eles para o jantar, ok? Então, aqui, quando nós traduzimos a frase, pode ser a mesma, ok? Pode ter o mesmo significado, pode ter os mesmos verbos. Mas no inglês, o might expressa uma situação mais remota, ok? Mais remota de acontecer, uma possibilidade menor. E o may, uma possibilidade maior. Então, a pessoa disse que deve convidá-los. E aqui, ela disse que talvez convide, ok? Já aqui no must, I must go to the bank and get some money. Must indica uma obrigação, ok? Obligation. Então, eu devo ir ao banco, ou eu tenho que ir ao banco e pegar um pouco de dinheiro. Agora, quando alguém vai contar para outra pessoa o que eu disse, she said that, ela disse que ela tinha que ir ao banco, ok? Had to. She had to go to the bank. Ela tinha que ir ao banco e pegar um pouco de dinheiro, ok? Então, do must, a gente vai colocar o verbo com had to. E a mesma coisa com have to. Have to é o presente de had to. Então, lembrando, sempre passar um verbo para trás. Então, I have to submit this assignment by 3 p.m. tomorrow. Eu tenho que entregar essa tarefa às 3 da tarde amanhã. Então, she said that, ela disse que, o que ela disse? Que ela tinha que fazer tal coisa às 3 horas. Então, she had to submit the assignment. Aqui nós também poderíamos até trocar esse this por that. Então, ela disse que ela tinha que entregar aquele, ok? Aquela tarefa, aquele trabalho às 3 horas de amanhã. Yes? Então, nós também podemos mudar além do verbo, nós também podemos mudar outras questões que possam ser alteradas, e nós vamos ver isso logo em seguida. Bom, então, como eu havia mencionado, nós temos as referências aqui de tempo, ok? Nós temos aqui, no discurso direto, eu posso dizer, por exemplo, eu tenho aula agora. I have class now. Só que quando você vai contar isso para outra pessoa, você vai dizer, ela tinha aula naquele momento. Então, she had classes then. Naquele momento, no momento que você falou com a outra pessoa, provavelmente a minha aula já tinha até acabado. Então, você não, no caso, não cabe nesse contexto utilizar o now. Por isso, você vai usar then. Yes? No momento que eu estou falando, obviamente, now, agora. Mas depois que já aconteceu tal ação, tal atividade que eu falei, vamos utilizar o then. A mesma coisa com today. Hoje, that day, aquele dia, ok? Porque nós provavelmente vamos estar falando em outro dia. Se for no mesmo dia, obviamente não teremos alterações, mas sendo em outro dia, sim, vamos substituir por that day. Here, aqui, se você não estiver no mesmo lugar na hora que você contar para outra pessoa, there, lá. Então, se eu disser, por exemplo, it is hot here in Rio de Janeiro. Está quente, está calor aqui no Rio de Janeiro. Só que aí você está em outra cidade. Você vai dizer, she said it was hot there in Rio de Janeiro. Ela disse que estava calor lá no Rio de Janeiro. Então, lá no Rio. Yes? A mesma coisa com this, se torna that. This week se torna that week. Tomorrow, que é amanhã, talvez não seja o mesmo dia. Então, the following day, the next day, o dia seguinte, ok? O próximo dia. A mesma coisa com a semana, next week, the following or next week. Yesterday, ontem. Podemos referenciar como the previous day or the day before.
Ou seja, o dia anterior, yes? Ao invés de dizer ontem, porque ontem é mais concreto. Então, por exemplo, se hoje é dia 2 de janeiro, ontem foi dia 1º de janeiro. Mas você não vai assistir esse vídeo nessa data, você está assistindo depois. Então, por isso, se você for contar algo para alguém, você vai dizer the day before, o dia anterior. Qual dia? Aí você não vai saber, porque a pessoa com quem você está conversando é quem vai dar essa noção de tempo e espaço, ok? Agora aqui, ago, ou seja, atrás. 2 days ago, 2 dias atrás. Você vai dizer 2 days previously, 2 days before, 2 dias antes, 2 dias anteriormente. Yes? Tonight, esta noite. That night, aquela noite. Yes? A mesma coisa com Saturday, next Saturday. Para last, antes, ok? Ou sábado passado, você vai utilizar previous, before, e para o próximo, the next, você pode falar the following, the next, after ou that, yes? Então, temos que levar em conta também, além do verb tense, que é o tempo verbal, você vai também levar em conta time reference, que é a referência temporal, yes? Muito bem, então espero ter ajudado você a entender melhor sobre o tema da nossa aula de hoje, ok? See you next class. Vejo você na nossa próxima aula. Bye bye!